Eu quero ler para vocês Êxodo capítulo 3. Vamos estudar comigo? Vamos lá. Eu vi algo muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Êxodo capítulo 3 diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, ou sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E continuou Deus: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Até aqui. A mensagem que eu quero trazer para vocês é algo que muitas vezes eu senti nessa caminhada. Muitas vezes eu disse: a vida não tem sentido. Para mim não tinha sentido muitas vezes. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que um dia Moisés mudou a rota. Ele era acostumado a sempre ir para um lado com o rebanho. E um dia ele mudou a direção. Sabe? Vai chegar um dia da nossa vida que a gente vai ter que mudar a direção. A gente vai ter que mudar o caminho. Você está acostumado a fazer de um jeito. Você está acostumado a agir de um jeito. E você está acostumado sempre a ir para o mesmo lugar. Mas vai chegar um dia que você vai ter que mudar a rota. E nessa mudança que a gente se propõe a fazer, Deus vai chamar a nossa atenção. Quem sabe você está aí e você já percebeu isso, que Deus está chamando a sua atenção. Deus começou a chamar a minha atenção. Começou a chamar a atenção do meu esposo. Deus, ele começa a chamar a nossa atenção quando a gente começa a mudar a nossa atitude. Nessa caminhada que Moisés mudou a rota, ele viu algo estranho no meio do deserto. Ele viu uma sarça em chamas, um espinheiro em chamas. E ele pensou, que coisa estranha, que é aquilo? Eu vou me aproximar para ver. Sabe, quando a gente começa a ser atraído por Deus, a gente vai ver muita coisa estranha, que não vai fazer muito sentido. Mas Deus, ele é um paizão. E um paizão, ele sabe como atrair a atenção dos seus filhos. Ele sabe que a gente é como criança curiosa. Então ele está atraindo a gente para perto dele. Quando Moisés estava chegando perto da sarça ardente, Deus viu que Moisés estava chegando perto e chamou Moisés pelo nome. Eu quero te lembrar aqui hoje que Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Do meio da sarça ardente, Deus disse: Moisés, Moisés. E ali Moisés entende que Deus estava naquele lugar e estava chamando por ele. Você vai ter esse entendimento que Deus está chamando por você. E no momento Deus diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Eu quero te dizer que aonde a presença de Deus está, o lugar se torna santo. E você vai ter que aprender que Deus é santo. Você vai ter que aprender a respeitar a Deus. Você vai ter que aprender o seu lugar. E isso você vai aprender na caminhada com Deus. E ali Deus começa a recordar Moisés quem Deus é. Deus não é um Deus estranho. Ele já foi apresentado. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Jesus. Em algum momento da sua vida você já ouviu. Não é algo estranho para você. Então vamos parar aqui. Deus está chamando a sua atenção. E eu acho que você já percebeu isso. Sabe, em João capítulo 3, verso 16 vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você sabe por quê que o Pai enviou o seu único Filho para que eu e você voltasse a crer no amor do Pai? Sabe, estamos feridos por muitas coisas, frustrados,
cansados, rejeitados. Com certeza você já foi rejeitado ou está sendo rejeitado por alguém. E o que a gente busca no meio de toda essa dor? Sabe o que a gente busca? A gente busca uma divindade, um ser poderoso para nos ajudar. E a gente vai aqui, a gente vai lá em busca de poder, em busca de milagres, em busca de ajuda, em busca de revelações. Porque tudo que a gente quer é uma ajuda, é alguém para resolver os nossos problemas. Só que o problema é que a gente não precisa que alguém resolva os nossos problemas, porque os problemas eles vão vir todos os dias. O que a gente precisa mesmo é aprender a viver, e Deus quer nos ensinar. Pessoas não querem mudar, pessoas querem coisas prontas. Essa é a verdade. João capítulo 6, do versos 10 em diante, eu vou ler bem rapidinho para poder dizer aqui para vocês. Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os partiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram os 12 cestos com os que sobrou, dos 5 pães. Os que viram esse milagre, presta bem atenção nessa parte, os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Para quê? Vamos pular para o verso 26. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Vamos parar aqui, senão vai ficar muito comprido. Então é isso que as pessoas estão procurando. Quando elas vão aqui, elas vão lá, em busca de ajuda, em busca de poder, em busca de espiritualidade. Elas querem alguém que faça milagre. Elas querem alguém que possa resolver o problema delas. Mas elas não querem aprender a viver. Elas não querem fazer um mínimo de esforço para entender. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que nessa caminhada com Deus, muitas vezes eu não entendi. Muitas vezes. Falar, poxa, Deus não me ama. Poxa, Deus não tá aqui comigo. Deus não me ouve, cara. Uma vez eu queimei o olho, quando eu tava fazendo comida, pulou óleo dentro do meu olho. E eu não conseguia abrir os olhos. E eu tive que esperar o meu marido chegar em casa do serviço para poder me levar pro hospital. E nesse tempo, parecia que o tempo não passava. E eu chorava muito, 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 muito. Eu falava, Deus, cura meu olho. Eu orei de todas as formas. Eu fiz tudo que eu sabia, tudo que eu lembrava da Bíblia. Eu falei, eu creio em nome de Jesus, mas a dor continuava. E eu falava, poxa vida, Deus não me ama. Eu tô morrendo aqui com o olho queimado e Deus não me ama. Por que Deus não cura meu olho? Eu não entendi, gente, por que Deus não curou meu olho. Meu marido chegou, a Fernanda era pequenininha, me pegou no colo. O Gabriel, meu filho mais velho, pegou a Fernanda pequena, né? Nós não podíamos deixar ela em casa, né? O meu pai ajudou a olhar o Caio, o Ian e a Luana que ficaram em casa. Meu marido me levou ao hospital, o Gabriel foi segurando a Fernanda. Demorou horas lá no hospital, o Gabriel cuidando da Fernanda, o Van cuidando de mim, falando com os médicos. E ali no hospital, Deus falou comigo, aqui dentro. Ele falou assim, eu estou cuidando de você. Sabe como? Através do seu marido, através do seu filho, através do seu pai. Eu levanto pessoas para ajudar uns aos outros, para cuidar um dos outros, para amar uns aos outros. Elas são canais. Elas são os meus pés, elas são as minhas mãos. E ali eu fiquei envergonhada. Porque o que eu queria era um milagre. Eu queria que meu olho parasse de doer naquele momento. E eu não entendi aquilo. Mas um pai que ama o seu filho, ele não vai dar tudo que o filho quer. Ele vai corrigir o filho. Eu estava sendo corrigida porque eu precisava conhecer o amor do pai. Eu precisava saber. Eu precisava receber esse amor. Eu nunca ia receber esse amor se eu não passasse por tudo que eu passei até aqui.
E ali eu entendi que todas as vezes que o Pai me corrige e não faz o que eu quero, porque Ele me ama. Sabe por quê? Eu não entendo no começo, mas depois eu entendo. E ali eu entendi. Eu nunca ia saber que eu estava sendo cuidada, amada, protegida pelo Pai, se eu recebesse o meu milagre naquele momento. Vai ter dias em que Deus ele vai operar um milagre. Mas vai ter dias em que Ele vai fazer diferente para que a gente não tenha um milagre, mas tenha Ele. Então, você se acha injustiçada? Você se acha injustiçado? O rei nasceu em uma manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? É lugar onde coloca a comida dos animais. Aos 12 anos, Jesus estava no templo, entre os especialistas da lei, ouvindo e fazendo perguntas. O Criador dos céus e da terra estava ouvindo e fazendo perguntas. E a gente que não sabe de nada da vida, não sabe nem ouvir, quer falar, falar, falar e falar. Nessa caminhada com Deus, eu estou aprendendo que eu tenho que aprender a ouvir. E aí, eu vou estar apta a falar. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus diz, mas todos quantos o receberam, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Em sua caminhada aqui na terra de curar, salvar e libertar, Ele tinha que lidar com todo tipo de gente. Gente pensando mal dele, gente duvidando dele, gente tramando contra ele, gente pegando pedra para apedrejar ele, gente perseguindo ele, gente rindo, zombando, gente rejeitando ele o tempo todo. E você se acha injustiçado? E sabe o que ele dizia no meio de tudo isso? João 10:32. Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual dessas coisas vocês querem me matar? Sabe, ninguém podia tirar a vida de Jesus, ninguém. Ele se entregou por nós. Ele teve essa decisão para fazer com que a gente volte a crer no amor do Pai. E mesmo no seu momento de agonia, de dor, você sabe o que foi que ele disse? Você sabe qual foi o pedido dele? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje as pessoas não sabem o que fazem. Elas estão o tempo todo brigando, o tempo todo querendo ter a razão, o tempo todo elas estão buscando por poder, por fama, milagres, status. Nossa vida nessa terra é só uma passagem. A gente está indo para nossa verdadeira casa e nós não deveríamos nos apegar nessas coisas que envelhecem e que apodrecem, que hoje existe e amanhã já não existe. Nós não deveríamos nos apegar nesta vida passageira. E agora o que eu tô fazendo? Eu nasci de novo, tô crescendo na presença do meu Pai. Comecei engateando, depois dando os primeiros passinhos e tô aí firmando os meus passos em Cristo Jesus. Tô aprendendo com Ele. Estou aprendendo a ter modos, eu estou aprendendo a falar, eu estou aprendendo tudo nessa vida, gente. Não posso dizer que Deus está me ensinando uma parte, Deus está me ensinando tudo. Vou errar bastante, mas eu vou acertar bastante também, porque eu não vou desistir. Esse é só o começo do começo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham recebido, e que se você estava longe de Deus, que você volte para perto dele, porque ele está com muita saudade de você. É isso. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!